Oi, pessoal, tudo bem? Espero que eles estejam bem. Mais um dia. Hoje eu vou corrigir os dois primeiros exercícios sobre tabela periódica com vocês. Eu vou tentar fazer eles de uma forma que seja bem. Eu tento fazer eles com bastante calma, né, para vocês poderem entender, não ficarem com dúvidas. E vamos lá. Vamos começar aqui, né? O exercício que nós temos na página 71 é esse daqui. Então, ó, consulte a tabela periódica e localize o grupo e o período dos elementos químicos a seguir. Depois, classifique cada um em representativo ou de transição, e em metal, não metal ou gás nobre. E quais são os elementos que nós temos? Para cada elemento, ele deu uma característica diferente. Então, para a gente poder localizar eles na tabela periódica. Alguns deles ele deu um nome, alguns ele deu símbolo e outros ele deu o número atômico. Então, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, quais são cada um desses elementos, aonde eles estão na tabela periódica, e com isso, a gente vai classificar como o exercício está pedindo, ok? Então, o primeiro elemento que eu vou ter que achar é o potássio, depois esse que tem o símbolo SR, o C vai ser o que tem o... Esse Z, gente, para quem não lembra, esse Z que está aparecendo aqui na letra C, ele significa número atômico. O que é o número atômico mesmo? Era o número de prótons, ok? O Mn é o manganês, o Sb seria o antimônio, número atômico 36, o arsênio, aí aqui o Ag, o mercúrio e 89. Então, nós vamos primeiramente localizar cada um deles na tabela periódica. Então, aqui nós temos a tabela periódica. É a mesma que vocês têm na apostila de vocês, para ficar, acho que um pouquinho mais fácil de vocês se localizarem. Na apostila de vocês, se vocês quiserem visualizar essa tabela periódica, ela aparece na página 65. Então vamos lá. Primeiro que o exercício tinha pedido para a gente localizar era o potássio. Aqui, olha aqui, ó. Então o símbolo dele é K, vem escrito potássio. Não sei se vocês conseguem observar aqui embaixo, tem o número atômico dele, 19. Então primeiro eu vou localizar todos os elementos e depois a gente vai colocar eles na ordem, tá? O segundo que ele pediu para a gente localizar era o SR. Tá aqui, ó. É o estrôncio, tá? O terceiro que ele pediu para a gente localizar tem o número atômico 9. Então, o número atômico 9 está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar aqui embaixo, tem o número 9 aqui, ó. É o número atômico. O quarto que nós deveríamos encontrar era o Mn. Está aqui, ó. Então, Mn, manganês, número atômico dele, 25. O próximo era o Sb. Tá aqui, antimônio. Na letra F, a gente tinha que achar que tem o número atômico 36. 36 tá aqui, ó, criptônio. Na letra G, nós deveríamos achar o arsênio. Arsênio, ele tá aqui, ó. Na letra H, nós temos que achar o Ag. Aqui, Ag é a prata. Na letra I, nós temos que localizar o mercúrio. E na letra J, nós temos que encontrar o elemento químico de número 89. Tá aqui, ó. Ok? Pessoal, depois que nós localizamos todos eles, aí agora acho que foi um pouquinho mais fácil para a gente poder falar a classificação. Lembrando, grupo significa coluna, e período significa linha, ok? Então vamos lá. Voltar na... Então, o primeiro que ele pediu para a gente
Tá aqui, ó, potássio. O potássio ele está em qual grupo da tabela periódica? Então, o potássio ele está no grupo 1. Qual que era o nome do grupo 1? Metais alcalinos. Ele está na quarta linha, ou seja, quarto período. Se você observou a cor da tabela periódica, ele está na parte que está em azul, ok? Então, ele é um metal, ok? E ele é representativo, por quê? Porque ele está na... Quais são os representativos, só para lembrar? É o grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, ok? A letra B, ele estava onde? Então, ele está no segundo grupo, ou seja, segunda coluna, que tem o nome de famílias metais alcalinos terrosos. Ele está localizado na quinta linha. Ele é representativo, ok? E também ele está representado em azul, ou seja, ele é um metal. O Z, com o número atômico 9, era o flúor, ok? O flúor. Então, ele já está lá no grupo 17. Ele é um halogênio. Ele se encontra na segunda linha, ou seja, segundo período da tabela periódica. Ele é um representativo, porém ele é um não metal. Se vocês olharem na página 65, vocês vão ver que ele faz parte daqueles que estão representados em amarelo. O Mn aí, que é o manganês, ele está no sétimo grupo da tabela, ou seja, a sétima coluna. Ele está na quarta linha da tabela periódica. Percebe que ele está no meio da tabela? Essa parte mais baixa da tabela, eles são chamados de elementos de transição. E a corzinha azul também significa que eles são metais. Aí lá, o SB, que é o antimônio, ele também está no grupo 15, quinta linha. Ele é representativo e é um metal. O que tem o número atômico 36. Então, é o criptônio. Você vai encontrar ele lá no grupo 18. Lembrando que o grupo 18 é chamado de gás nobre. Está na quarta linha. Então, ele é um representativo. Aí, como pediu para classificar, né, metal, não metal, ele é ou gás nobre, né? Então, ele é um gás nobre. Temos o arsênio. No arsênio, ele está lá no grupo 15 também, quarto período. Ele é um representativo. E, de novo, se você observar ele, ele é um não metal. Ok. A prata, a G é prata, ele está lá no grupo 11, quinta linha da tabela periódica, então quinto período. Ele está na parte do meio da tabela, é um elemento de transição. E ele é azulzinho, ou seja, é um metal. O mercúrio já está no grupo 12, sexto período, é um elemento de transição também, e também é um metal. E por último, nós temos o 89. Eu acho que o 89 era um dos mais difíceis de localizar rapidamente assim na tabela. Ele está lá naquela parte de baixo da tabela, ok? Então, ele faz parte do grupo 3, ok? Ele está no sétimo período, é um elemento de transição e metal. Lembrando, esse último elemento, ele está lá na parte de baixo da tabela, está na linha dos actinoides, que faz parte na tabela, lá no grupo 3, aonde tem um buraquinho na tabela, ok? Para vocês se localizarem. Eu vou pedir para que vocês observem agora o exercício 2. Gente, juro, eu tentei deixar retinho, mas não consegui. Não vale dar risada. Mas tá aqui o exercício 2, né? Observe a localização dos elementos genericamente representados na tabela periódica a seguir e complete o quadro com as informações necessárias. Ok? Então, aí ele dá um quadro para a gente, onde ele pergunta o elemento, qual é o grupo, o período, o número de camadas e o número de elétrons na camada mais externa. Então, observe aqui, o elemento A. Aqui. O elemento A, ele está em cima de qual coluna?
ele está na primeira coluna. Então, por isso que aparece aqui, ó, grupo 1. Aí você vai olhar agora na horizontal. Qual é a linha da tabela? Primeira linha. Está aqui. Se ele está na primeira linha, tá vendo aqui, ó, primeiro período, ele tem quantas camadas eletrônicas? Uma só, ok? O número de linhas na tabela corresponde ao número de camadas. Então, vocês vão observar que o número de períodos, ele sempre vai bater com o número de camadas eletrônicas. Se o elemento ele está aqui sobre o primeiro grupo, ok? Ele vai ter um elétron na camada mais externa. Aqui, ó. O elemento B, aqui, ele está no segundo grupo, ou seja, segunda coluna. Que linha da tabela que ele está? 1, 2, 3, quarta linha. Então, está aqui quarto período. Como eu falei, o período corresponde ao número de camadas, por isso que aqui é 4. E qual é a coluna que ele está aqui? Coluna 2. Isso só serve para os representativos, tá? Então, ó, nos representativos, coluna 1, 1 elétron. Na última camada, coluna 2, 2 elétrons. Tá aqui. Ok? O C, então, ele faz parte do grupo 13. Ok? Só que se nós estivéssemos falando de família, ele nas famílias A, ele seria família 3A. Ok? Então, tá aqui, o grupo 13, ele está na terceira linha da tabela periódica. Se ele está na terceira linha, ele tem que ter 3 camadas e ele tem 3 elétrons. Por que ele tem 3 elétrons? Ó, confere comigo, ó, nos representativos. Coluna 1, 1A, coluna 2A, você pula o meio da tabela e continua aqui, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Então, se você sabe quais são as A's, você consegue falar exatamente quantos elétrons tem. Ok? Por exemplo, aqui, ó, grupo 18. O D está no grupo 18, seria aqui a última. Ele está em qual linha da tabela? Ele está na segunda linha, portanto, segundo período, e também é a segunda camada. Por que aqui deu 8? Porque, que nem eu falei, ó, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Essa aqui é a família 8A. Ok? O E, ele está aqui, ó. Que grupo que é esse? Aqui é o grupo 17. Ele está na quinta linha da tabela periódica. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, tem 5 camadas. E ele tem 7 elétrons devido à questão das famílias As. Ok? O F. Letra F está aqui. Então, ele está no primeiro grupo. Ele está na última linha que nós temos. Se ele está aqui, ó, de novo, primeiro grupo, família dos metais alcalinos terrosos, por isso que ele apresenta apenas um elétron. O G. Então, ele está aqui, ó. Grupo 14, sexta linha, então sexto período, por isso que tem 6 camadas. Se ele está no grupo 14, ele corresponde ao grupo 4A, por isso que ele tem 4 elétrons na camada de valência. O H, ele está aqui no grupo 15, quarta linha, portanto, 4 camadas. Se ele está no grupo 15, ele corresponde ao 5A, então por isso que ele apresenta 5 elétrons na camada de valência. E, por último, nós temos a letra I. A letra I está aqui no grupo 16. Ele está na segunda linha, ou seja, segundo período. Se tem duas linhas, tem duas camadas, perdão. E o número de elétrons, ele depende novamente de qual grupo que eu estou falando. Ó. Família dos metais alcalinos terrosos, que é a família 1A. Família 2A, que é a família dos metais... Perdão, família 1A, família dos metais alcalinos. Família 2A, família dos metais alcalinos terrosos. Aí você tem aqui a família 3A, família 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Gente, se vocês lembrarem dessas que tem as letrinhas A em cima, vai ficar bem mais fácil. Isso daí aparece na apostila de vocês, ok? Vocês podem olhar sobre
a tabela periódica de vocês, que vocês vão ver. Ajuda muito a saber o número de elétrons na última camada, ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenha ficado fácil de entender esses dois exercícios e eu vejo vocês depois, tá bom? Tchau, tchau.